Oi, gente. A própria secretária das privatizações disse que a venda dos Correios vai valer um valorzinho. Vai ser só um pouquinho que o governo vai conseguir, que o Estado brasileiro vai conseguir com essa venda, essa dilapidação do patrimônio público. Ou seja, eles próprios reconhecem que vão vender por uma verdadeira mixaria o patrimônio público e vão fazer as privatizações viabilizando monopólio privado e aumentando preços para a população e criando problemas de abastecimento e de atenção e de serviços em várias localidades, né? Se você mora num lugar distante onde não faz sentido o correio atuar, você pode ficar sem, né? E, enfim, eu vou trazer os detalhes sobre isso nesse vídeo de hoje. Se você considera o tema das privatizações um tema relevante, eu peço que você compartilhe em suas redes, porque o algoritmo do YouTube meio que não favorece muito esse tipo de vídeo. Normalmente não dá muita visualização, mas eu considero o tema importante e por isso que eu faço. E aí depende de vocês me ajudarem a ampliar o alcance, né? Porque se depender do algoritmo do YouTube ou se depender da divulgação aqui, provavelmente não vai haver muito favorecimento, né? Quem falou sobre isso foi a Marta Seiler, secretária do PPI, que ela disse ao UOL que o preço mínimo do leilão tende a ser baixo porque a empresa vai assumir a estatal e terá muitos custos, né? É como se qualquer empresa não tivesse custo, né? É engraçado esse pessoal dizer que vai ter esses custos todos e por isso justifica vender por essa mixaria, não é? Vai vender por um valor extremamente baixo. A secretária especial do Programa de Parcerias e Investimentos, que é a secretária da privatização, né? Afirmou que a venda dos Correios será feita pelo governo federal em troca de um valorzinho. A declaração foi dada durante entrevista ao portal UOL. Cellier disse que o preço mínimo que será pedido no leilão será muito. Vou falar várias vezes para ficar bem claro. Muito inferior ao do valor dos ativos. Só os ativos do Correio valem mais do que o que eles vão pedir, né? Será muito inferior, vai ser muito menos do que o valor dos ativos da empresa, porque quem arrematar a estatal terá que assumir diversos custos. Como se você assumir uma empresa dos Correios também não significasse potencial de lucro. Imagine se você tem um imóvel, ou você tem uma empresa, né? E que ela dá lucro, e você fosse vender essa empresa, e você fosse, poxa, essa empresa envolve muitos custos, eu vou colocar o preço lá embaixo, porque coitado da pessoa que for comprar, né? Ela vai ter muitas obrigações, né? Eu preciso facilitar para ela. E o fato dela ter lucro eu vou meio que ignorar. Você consegue imaginar alguém vendendo uma empresa, um imóvel, depreciando o seu próprio patrimônio? Eu tenho dificuldade de imaginar isso, mas é exatamente isso que o governo federal está fazendo, né? Entre eles estão impostos que hoje não são pagos pelos Correios, como IPTU, ICMS, ISS e IRPJ. O Correio é isento desse imposto por ser uma empresa estatal, teria que passar a pagar. Só que ainda assim, uma empresa privada que contendo praticamente um monopólio em várias áreas pode ter muitos lucros. Não vai ter o monopólio das entregas de produtos, porque já tem muitas empresas privadas atuando nesse setor. Mas em termos de cartas e outros tipos de correspondência, praticamente teria um monopólio em relação a várias regiões do país, né? Essa é a conta que estamos fazendo. Vai sobrar um valorzinho, vamos dizer assim, que é o quanto a gente vai pedir no leilão. A privatização dos Correios já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, é bom lembrar. Restam ainda a apreciação pelo Senado Federal e a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que deve acontecer, né? Lamentavelmente, no Senado, a oposição está lutando por minimizar danos, não está mais apostando na manutenção dos Correios. De acordo com o Cellier, só será possível estimar o lance mínimo após a segunda fase dos estudos de privatização e após a aprovação pelo Congresso. A previsão é que os estudos sejam concluídos em setembro. No fim das contas, o valor será simbólico. Quem está dizendo isso não sou eu, gente. É a secretária das privatizações. É claro que é uma empresa muito grande e a tendência é a gente ir para leilão. Se tiver muita concorrência, haverá um ágio e a gente vai acabar tendo um valor relevante na venda. Mas esse não é o foco. Claro, não é o foco. O foco é dilapidar o patrimônio público, né?
Apesar de terem tido um desempenho deficitário entre 2013 e 2016, os Correios registraram no ano passado um lucro líquido de 1,53 bilhão. Foi o quarto ano seguido com resultados positivos, ou seja, teve um período deficitário, mas já tem 4 anos que o Correios está dando lucro. E o detalhe é que os Correios estão dando lucro, gente, sem apoio, sem uma política específica para os Correios. Se tivesse uma política específica para os Correios, visando aprimorar a gestão dos Correios, visando melhorar o funcionamento dos Correios no país, os Correios poderiam dar lucro ainda maior. Se tivesse uma política de diminuir, por exemplo, os super salários nos Correios em funcionários do alto escalão, que todas as estatais têm problemas em relação a isso, porque enquanto em todo sistema muito hierarquizado isso acontece. Enquanto o funcionário médio do Correios ganha relativamente mal, e o que eu chamaria de chão de fábrica, né? Os funcionários do Correios ganham relativamente mal, quase todas as estatais têm uma cúpula que tem super salários. Se você atacasse os super salários e os privilégios que existem na cúpula dos Correios, se você tivesse uma política específica para os Correios, para modernizar a gestão dos Correios, para criar mecanismos democráticos, de você ter maior horizontalidade no funcionamento e você criasse mecanismo de expandir a atuação dos Correios para áreas mais lucrativas, o lucro do Correio poderia ser muito, muito maior do que 1,52 bilhões de reais. Mas o interesse não é melhorar a empresa pública, qualificá-la. O interesse é vender para facilitar, para criar dificuldades para o setor público para criar facilidades para o setor privado e os amigos do rei, né? Enfim, é isso que nós temos para hoje, né? Para hoje, no caso dos Correios. O que eu tenho a dizer para vocês é que não há nenhuma surpresa em relação a isso, nenhuma surpresa, e que nós precisamos atuar não pensando, quando a esquerda voltar ao poder, em uma massiva estatização. Embora em alguns casos talvez seja necessário reestatizar. Em alguns casos talvez seja necessário e possível fazer isso. Mas o importante é ter em vistas a preservação do patrimônio e utilizar esse patrimônio de uma melhor forma. E isso é absolutamente possível. A gestão pública estatal, ela pode ser muito melhor, muito melhor. Mas o que mina a gestão são duas coisas fundamentais. O excesso de cargos comissionados, ou seja, o excesso de cargos por indicação, que é um monte de gente incompetente acaba sendo indicada. Não todos os indicados são incompetentes, mas você ter a indicação como um critério é um problema. Porque basta você ter no governo, como nós estamos vendo agora no governo Bolsonaro, um governo incompetente, um governo sem compromisso público, que outros incompetentes e pessoas sem compromisso público e pessoas querendo usar o Estado para lucrar vão ocupar os cargos. Então você não pode confiar que nós teremos sempre eleitos pessoas que vão indicar bem. Tem que mudar o sistema de contratação. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o excesso de hierarquização dessas instituições e o problema dos super salários nas cúpulas desses poderes, o que também favorece corrupção. Então, tem muita coisa que pode ser feita para melhorar a gestão pública. Se eu pudesse influenciar qualquer político, eu colocaria os políticos da esquerda para começar a defender que os cargos comissionados fossem substituídos por cargos de concurso público e que tivessem mecanismos fortes através de uma autarquia para fiscalizar o trabalho, para que o trabalho seja feito com qualidade e, além disso, plano de metas, isso várias instituições públicas já têm, mas pode ser ainda mais aprimorado, né? Pode ser aprimorado. E você ter, portanto, um foco no aprimoramento da gestão pública. Não é? Esse pode ser um objetivo fundamental de um governo progressista, além de se criar mecanismos para que a própria população que utiliza o serviço possa avaliar o serviço e esse mecanismo de avaliação seja levado em conta nesse processo de aprimoramento da gestão pública. Então, eu não falo apenas dos problemas aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. Eu digo e penso, junto com vocês e junto com outras pessoas, em possibilidades de soluções e ideias.
Isso é fundamental que a esquerda esteja atenta, que o campo progressista esteja atento, para poder, quando virar governo, não apenas administrar o caos, mas também poder construir um caminho melhor e de mais justiça social para o nosso país. E era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreve, dá um like, compartilha e quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. E se considere esse tema importante, nunca se esqueça de divulgar em todas as suas redes sociais. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.